manifestações de interesse, residência CPLP e uma liminar que derrubou a deportação de um cidadão estrangeiro. A semana, então, completamente cheia, várias notícias com relação à imigração. Esse vídeo me pediram porque chegaram muitas perguntas, resolvi fazer um vídeo informativo breve, mas já informo que futuramente, data muito próxima, vamos ter um webinar e vamos discutir sobre esse assunto de uma maneira mais aprofundada. Então, se você tem interesse nesse assunto, coloca aqui nos comentários, tá? E brevemente nós vamos ter um webinar junto com associações de apoio ao imigrante, junto com outros colegas advogados, para saber quais são os próximos passos e o que está por acontecer aqui em Portugal com relação à imigração. Mas de uma forma bem rápida, a nível de informação, vamos lá. A manifestação de interesse era o processo de regularização de quem vinha para Portugal de maneira legal, ou seja, ou com visto de curta duração, ou vinha para Portugal como turista, entrava legalmente e tinha interesse em residir em Portugal. Tinha um contrato de trabalho, ou abriu uma atividade nas finanças, começou a trabalhar como profissional independente, autônomo, entrava com processo de regularização junto, antigamente, o CEF, atualmente a AIMA, e esperava ali por uma autorização de residência. 3 de junho, o governo simplesmente encerrou, não é possível mais submeter esse tipo de processo de manifestação de interesse, e prometeu que analisaria todos os processos pendentes antes da data de 3 de junho. Só que muitas pessoas se sentiram prejudicadas porque já trabalhavam, já tinham iniciado a sua atividade como profissional independente, filhos na escola, pessoas totalmente integradas, tanto na vida social como na vida econômica de Portugal. E de repente foram apanhadas de surpresa com o fim da manifestação de interesse e não tiveram tempo de submeter o seu processo. O Iniciativa Liberal, então, ouviu algumas organizações em defesa do imigrante e entrou com um projeto de lei que já passou a primeira etapa da votação, que nós chamamos por cá de votação na generalidade. Isto ainda vai ser discutido de forma mais específica, mas pelo menos já é uma esperança. Porém, o texto apresentado pela Iniciativa Liberal só atende as pessoas que tinham um contrato de trabalho subordinado. O que diz o texto? Que o decreto que derrubou as manifestações de interesse lá atrás, em 3 de junho, não seria aplicado às pessoas que demonstrassem que tinham a sua situação regularizada na Segurança Social com 12 meses de antecedência. Ou seja, já tinham contrato de trabalho, recolhiam para a Segurança Social pelo menos com 1 ano de antecedência a dia 3 de junho. Isso é o que está no projeto de lei. Pode ter mudanças? Claro que pode ter mudanças. Ainda está em desenvolvimento, só passou a primeira etapa. Mas tem uma questão que me preocupa. Ele não atende aos profissionais independentes. Do jeito que está, ele não vai atender aos profissionais autônomos. E se você não está em Portugal e acredita que isto vai ajudar a você entrar de forma legal e conseguir a manifestação de interesse, da forma que está, não vai atender seu caso. Só vai servir para as pessoas que têm um contrato de trabalho em Portugal, subordinado, ou seja, trabalham para uma empresa, trabalham são contratados de trabalho subordinado, e que, de certa forma, contribuíram para a Segurança Social, pelo menos com 12 meses antes de 3 de junho. Então, do jeito que está, talvez aplique-se a uma minoria. Pode ser que mude? Sim. Pode ser que aqui até a aprovação final e publicação, muita coisa vai acontecer, pode ser que mude. A outra questão também que balançou foi uma proposta, dessa vez, pelo governo. O governo, com a tal estrutura de missão para dar apoio à AIMA, lançou ali mudança nas fronteiras, designação de vários policiais com vários cargos novos, mas trouxe uma alteração significativa a nível da autorização de residência da CPLP. O trecho é bem curto, mas o impacto é bem grande. Para vocês entenderem, a autorização da CPLP, que nós chamamos de autorização de residência da CPLP, permite uma maior mobilidade ao cidadão que é de um país que faz parte dos países de língua portuguesa. Só que o texto que está atual na lei de imigração diz que quando o requerente estiver abrangido pelo acordo CPLP e for titular de um visto de curta duração ou tenha entrado legalmente em território nacional, pode solicitar uma autorização de residência temporária superior a 90 dias e inferior a 1 ano, renovável por igual período. O texto proposto pelo governo agora, depois de muitas questões envolvendo a CPLP, até a dificuldade em renovar essa autorização de residência e a falta de validade dela fora de Portugal,
Ou seja, diferente das outras autorizações de residência, a CPLP não é aceita em outros países da União Europeia, como um título de residência de um europeu. Então, o que se tem? O novo texto propõe: quando o requerente estiver abrangido pelo acordo de CPLP e for titular de um visto de curta duração ou tenha entrado legalmente em território nacional, poderá solicitar uma autorização de residência temporária. Ponto. Tirou-se a limitação do prazo até 1 ano. Ou seja, pode ser, se o texto da forma que está for para aprovação final, que a CPLP vai ter o mesmo prazo de duração da autorização de residência do regime geral. Ou seja, a primeira 2 anos e as demais 3 anos. Isso traz um certo alívio para quem está na autorização de residência da CPLP, que trocou a manifestação de interesse há um tempo pela autorização de residência da CPLP, pode ser aí talvez uma esperança de ver então sua autorização de residência, que é em formato de papel, ser talvez, ainda vamos ver como isto vai ocorrer, transformada em um cartão de autorização de residência no regime geral. Muita coisa ainda vai ocorrer, mas tudo isso vai ser discutido brevemente, talvez em um webinar que nós vamos organizar, ok? E a última notícia é a questão de uma liminar de uma juíza do Tribunal Administrativo Fiscal, aqui em Portugal, que derrubou a deportação de um cidadão brasileiro que chegou e disse que gostaria de trabalhar em Portugal com base no acordo de mobilidade da CPLP. E o que a juíza, em palavras muito resumidas, determinou foi que uma pessoa não pode ter um direito tolhido, ou seja, um direito que está previsto na lei, a lei existe, há essa previsão dessa autorização de residência, não pode simplesmente ser tolhido desse direito porque o sistema informático da AIMA ainda não tem essa opção. Ou seja, o acordo já faz muito tempo que foi divulgado, essa lei já está publicada há muito tempo, só que se você for no portal da AIMA para solicitar essa autorização de residência, você não consegue, porque o sistema está bloqueado e não há agendamento para isso. Então a juíza entendeu que a deportação, de momento, foi ilegal, determinou o retorno do brasileiro a Portugal, porque ele está abrangido pelo sistema de mobilidade, pelo acordo de mobilidade da CPLP. Claro que é uma decisão liminar, isto ainda vai ser discutido, mas já é uma questão de que, para o judiciário, o que vale é o que está na lei. Se o sistema informático da AIMA não funciona, tem que se organizar para que cumpra o que está na lei. E se o direito está previsto na lei, esse direito tem que ser garantido. Mas todas essas informações ainda vão ser debatidas em uma data futura. Se você tem interesse nesse tema, coloca aqui nos comentários. E, claro, compartilhe isso com pessoas que estão na mesma situação. Pode ser que essa informação, de certa forma, ajude a regularizar a situação aqui em Portugal.